Ela nunca esperou ser humilhada daquele jeito, ainda mais ali, em plena luz do dia, com todos olhando. Mas aquela entrega não era só mais uma, era o começo de uma revelação que mudaria tudo. Prepare-se para uma história onde o destino vira de repente, e a força de um simples gesto pode redefinir o que parecia perdido. Catarina acordou cedo naquela manhã, o sol já forte quando colocou a mochila nas costas e pegou a primeira encomenda do dia, um pedido grande de almoço para uma mansão no bairro nobre de Alphaville. Ela trabalhava como entregadora há 2 anos, desde que saiu da casa de acolhimento, onde viveu quase a vida toda, sem família, sem sobrenome conhecido, mas com um orgulho imenso de estar construindo a própria vida com esforço. Pegou a moto, prendeu o capacete e seguiu viagem. A mansão era imensa, branca, com colunas clássicas e um jardim impecável. Quando chegou, tocou a campainha com certa hesitação. Lugares assim costumavam tratá-la como se nem existisse, mas dessa vez foi pior. Quem abriu o portão foi uma mulher de expressão arrogante, cabelo preso num coque alto e vestido de seda. Era Dona Bura, hóspede de longa data do Sr. Eduardo, o dono da casa, que por conta da idade avançada já não aparecia muito. Catarina mal teve tempo de dar bom dia antes de ser interrompida por um tom agressivo. "O que você está fazendo aqui? Essa área não é para entregadores. Você entrou por onde?" "Desculpa, senhora, eu vim entregar esse pedido. É para o nome do Sr. Eduardo mesmo, está no sistema." Catarina respondeu. A mulher tirou a sacola da mão de Catarina de forma brusca e a olhou de cima a baixo, como se estivesse avaliando uma criminosa. "A gente já teve problemas com entregadores aqui, e você tem uma cara muito suspeita. Melhor ir embora antes que eu chame a segurança." A humilhação bateu fundo. Catarina tentou explicar, mas foi ignorada. Voltou para a moto com o estômago embrulhado e o coração pesado. No portão, porém, um homem que observava tudo de longe se aproximou. Era Mário, o motorista da casa, um senhor de fala mansa e olhar atento. Ele sorriu com leveza e disse: "Não se preocupe com ela. Dona Bura acha que é dona do mundo, mas o verdadeiro dono vai querer te conhecer." Catarina estranhou. Por que ele diria aquilo? Antes que pudesse perguntar, Mário pediu: "Você pode voltar amanhã no mesmo horário. Diga que veio falar com o Sr. Eduardo. Ele está esperando por você." Ela não entendeu nada, mas algo naquele olhar do motorista a fez aceitar. Voltou para casa com aquilo martelando na cabeça. Por que o dono da mansão estaria esperando por ela? No dia seguinte, com o coração acelerado e os joelhos trêmulos, Catarina voltou. Mário a recebeu com um sorriso, levou-a por um corredor elegante e a deixou em frente a uma porta entreaberta. Lá dentro, numa poltrona de couro, estava o Sr. Eduardo, frágil mas de olhos vivos. "Você parece com ela", ele disse de repente. "Com quem?" Catarina perguntou confusa. "Com a minha filha, mas ela morreu muitos anos atrás." Catarina congelou. Aquilo não fazia sentido algum. A mãe que Catarina nunca conheceu, segundo os registros do abrigo, havia deixado apenas um nome, Sofia. E o sobrenome? Bem, ela nunca teve certeza, mas agora algo estava prestes a ser revelado. Catarina ficou em silêncio. Aquela sala parecia um lugar fora do tempo. O relógio antigo fazia um tic-tac quase hipnótico, e o Sr. Eduardo olhava fixamente para ela, como se tentasse confirmar uma suspeita antiga. O nome da mãe dela ecoava pela primeira vez de um estranho, Sofia, o mesmo nome que estava registrado no prontuário do abrigo. "A minha filha fugiu muito jovem, teve uma vida complicada. Casou com um sujeito horrível e depois sumiu. Eu tentei encontrá-la por anos. Só recebi uma carta tempos depois dizendo que ela tinha morrido, mas sem provas. E agora você aparece." Catarina sentiu o coração apertar. Nunca soube nada concreto. Sobre sua mãe. O nome Sofia vinha em papéis amarelados, sem rosto, sem história. O Sr. Eduardo estendeu a mão trêmula até uma gaveta. De lá tirou uma foto. Era de uma mulher jovem,
com olhos grandes e intensos, muito parecidos com os de Catarina. É ela, Catarina sussurrou sem perceber. Eu sabia, murmurou Eduardo. Você é filha de Sofia, minha neta, aquela mulher que te expulsou ontem. Bura, é só uma interesseira, prima da minha ex-mulher. Anda tentando se aproximar de mim há anos, achando que vai ficar com a casa. Mas eu já tenho outra ideia. Catarina não sabia o que dizer. O sangue fervia de emoção e medo. Aquilo era real. Ela tinha família, tinha um avô, tinha uma história que ia além das paredes do abrigo. Eduardo então pediu para Mário trazer uma pasta. Nela havia um dossiê completo, com documentos que provavam a ausência de qualquer herdeiro legal até aquele momento. E mais, ele havia iniciado o processo para incluir Catarina oficialmente como sua herdeira. Mas o mais impressionante ainda estava por vir. Eu não quero só te deixar uma herança, minha filha. Quero que você recupere essa casa. Quero que fique aqui comigo. Quero te conhecer. Quero ensinar para você o que é seu por direito. Catarina mal conseguia conter o choro. Ela tinha vindo entregar uma marmita e agora estava sendo chamada de neta e herdeira de uma mansão. Mas o reencontro de sangue não agradou a todos. Nos corredores da casa, Bura ouvia tudo atrás da porta. Seu rosto se transformava num misto de choque e raiva. Ela não deixaria aquilo barato. No dia seguinte, armou uma cilada. Chamou a polícia alegando que Catarina estava tentando se passar por herdeira, que havia invadido a mansão e enganado um idoso doente. Quando os policiais chegaram, Catarina foi abordada ainda no jardim, humilhada. Mais uma vez, mesmo com os documentos em mãos, ela foi levada à delegacia. Mas dessa vez ela não estava sozinha. Mário já havia avisado o advogado de confiança de Eduardo, que chegou minutos depois com toda a documentação oficial. A mentira de Bura caiu por terra e a verdade veio à tona. O delegado pediu desculpas. Bura saiu da delegacia escoltada e Catarina, ainda tremendo, ouviu o advogado dizer: "Você já pode voltar para casa, porque agora essa casa é sua também." Mas o que ela ainda não sabia é que aquilo era só o começo. Eduardo ainda tinha um último pedido, um segredo antigo que ele guardava desde os tempos de Sofia e que só agora teria coragem de revelar. Nos dias seguintes, Catarina tentou se adaptar à nova realidade, passar de entregadora de aplicativo para herdeira oficial de uma das mansões mais tradicionais da cidade era surreal demais até para ela. Seu Eduardo, apesar da idade, fez questão de apresentar cada canto da casa, mostrar retratos antigos, contar histórias da família. A conexão entre os dois crescia a cada conversa. Mário, o motorista, virou quase um segundo avô, e a vida, pela primeira vez, parecia oferecer abrigo de verdade. Mas num fim de tarde, Eduardo chamou Catarina à biblioteca, o cômodo mais antigo da casa, repleto de livros antigos e lembranças esquecidas. Com a voz baixa, quase sussurrada, ele revelou o que ainda não tinha tido coragem de dizer: "Catarina, sua mãe não morreu como disseram. Na verdade, ela fugiu." Catarina congelou, anos ouvindo que Sofia havia morrido e agora isso. Ela estava sendo ameaçada pelo próprio marido, um homem perigoso. Ela me mandou uma carta pedindo que eu não a procurasse, com medo de que algo acontecesse com você. Ela foi embora para protegê-la e sumiu. A única coisa que deixou foi a carta e uma cópia de um pingente que está com você agora. Não está? Catarina levou a mão ao pescoço. Um pequeno pingente de prata, o único objeto que ela possuía da mãe. Algo que havia guardado desde a infância. Ela assentiu em silêncio. Esse pingente foi feito por mim quando ela nasceu. Só existiam dois iguais, o seu e o da sua mãe. Isso é a prova. Catarina sentiu as pernas fraquejarem. Eduardo então entregou um envelope selado com uma caligrafia antiga. Era a carta original, a mesma que Sofia havia escrito há mais de 20 anos. Ela leu em voz alta, com lágrimas nos olhos. A mãe não a abandonou, havia fugido para protegê-la. Foi naquele momento que Catarina entendeu. A dor que carregava por tanto tempo era injusta.
Ela não era fruto do descaso, mas do sacrifício. Nos dias seguintes, o nome de Catarina foi incluído oficialmente no testamento. Para tentou entrar com processo dizendo que Eduardo estava senil, mas perdeu feio. As provas eram incontestáveis. Agora, Catarina não apenas era herdeira, era guardiã da história e daquela família. E o primeiro gesto que teve foi contratar uma equipe para ajudar jovens de abrigos como ela a conseguir emprego e dignidade. A antiga cozinha da casa virou um espaço de apoio e Mário, o velho motorista, virou responsável por coordenar tudo. E ali, naquela varanda imensa, com o sol batendo de leve e o pingente brilhando no pescoço, Catarina sorriu. Ela ainda sentia a saudade da mãe, mas agora sabia que sua história não era de abandono, sim de amor escondido. Porque às vezes os caminhos cruzados da vida parecem injustos até revelarem que tudo aconteceu por um motivo. Se essa história te tocou e você se emocionou com a jornada de Catarina, deixe seu like neste vídeo. Compartilhe com alguém que precisa de uma dose de esperança e que vai adorar ver uma história de superação como essa. E, claro, inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas emocionantes histórias. Nos vemos no próximo vídeo.